Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Saúde e bom dia, eu sou Johnny Schemberg e prazerosamente estou saudando você, telespectador, porque está no ar mais um jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. Esperamos que você possa ter uma boa recepção dos nossos trabalhos. Vários deputados estaduais, deputados federais e também vereadores e vários senadores se manifestam revoltados com a não realização do censo demográfico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, está sem verba para realizar o censo. Todos nós lamentamos, e lamentamos veementemente, culpando quem? Culpando o governo federal. Isso não pode, isso é inadmissível. Onde é que já se viu não ter dinheiro para fazer um censo? Infelizmente, nós vivemos um período também de pandemia. E, afinal de contas, a culpa é de quem? Todos os deputados, senadores, vereadores de oposição dizem que a culpa é do Bolsonaro. Eu acho que também é. Onde é que já se viu na face da terra o Bolsonaro deixar o Covid-19 se fazer presente no Brasil? Isso é lamentável, isso é terrível, isso é revoltante. Mas eu tenho uma dica para você que é vereador, para você que é deputado estadual ou federal, ou para você que é senador. Então, vossas excelências, anotem a minha ideia. Que tal? Vamos supor que vocês todos preocupados com o bem-estar da população e principalmente da saúde do povo brasileiro, vocês, a partir de hoje, criem uma ideia extraordinária e revolucionária. Vocês vão abrir mão de todos os recursos do fundo partidário. Digo mais, com esse dinheiro dá para fazer muitos censos. Também dá para matar a fome do povo brasileiro. Que tal? Fica aí a ideia. E eu sei que vocês têm bom coração. E fica a ideia para, quem sabe, você, deputado, você, senador, você, vereador, criar essa ideia e resolver esse problema. Ou não? Se não está bom, fica uma outra dica. Podem tomar um melhoral, que faz bem e não faz mal. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro assinou a MP, a medida provisória, que viabiliza a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, o BEM, que permite a empresas a realização de acordos para redução de jornada e salário de funcionários ou a suspensão dos contratos de trabalho. O programa entra em vigor de forma imediata e terá duração inicial de 120 dias. De acordo com o governo, no ano passado, o programa preservou o emprego e a renda de cerca de 10,2 milhões de trabalhadores em acordos que tiveram a adesão de mais de 1,5 milhão de empresas. O Senado aprovou um PL, um projeto de lei, que obriga os postos de vacinação a funcionarem todos os dias da semana, inclusive em finais de semana e feriados, na ocorrência de epidemias e situações de calamidade pública, incluindo a atual pandemia da Covid-19.
O projeto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Esse projeto determina que a vacinação nos casos descritos ocorra todos os dias até que se atinjam as metas definidas pelos respectivos planos de ação para cada grupo, em cada fase de vacinação. A vacinação diária, segundo o projeto, poderá ser interrompida caso não haja vacina em estoque ou nos casos em que for necessária a reserva de segunda dose para aplicação subsequente nos grupos em que foram ministradas doses anteriormente. Uma portaria do Ministério da Educação, o MEC, publicada no Diário Oficial da União, altera os procedimentos adotados por agências bancárias na contratação do Fundo de Financiamento Infantil, o FIES. A partir de agora, os estudantes ficam dispensados a fazer a entrega física na agência bancária, indicada por ele, dos seguintes comprovantes, tanto para a primeira contratação quanto para adiantamentos do contrato financeiro: documento de regularidade de inscrição, DRI, documento de regularidade de matrícula, o DRM, documento de regularidade de matrícula, suspensão, documento de regularidade de transferência, o DRT, e documento de regularidade de dilatação, DRD. Todos esses documentos não precisam mais ser entregues presencialmente, e sim de forma digital para o banco respectivo. No primeiro trimestre de 2021, a produção média da Petrobras de óleos e líquidos de gás natural, LGN, e gás natural foi de 2,720 milhões de barris por dia. O relatório de produção e vendas divulgado pela estatal mostra uma queda de 5% na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. Considerando só a produção em solo brasileiro, a redução foi de 4,8%. Levando em conta apenas óleo e LGN produzidos no país, houve uma queda de 5,3%. Individualmente, a produção nacional média de gás também caiu, fechando em 523 milhões de barris de óleo equivalentes por dia, BOE dia, 2,4% inferior na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Em instantes, direito imobiliário e urbanístico com a doutora Débora de Castro da Rocha. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico e hoje para tratar de um aspecto bastante interessante da perspectiva, inclusive da propriedade. Você que está aí e nos assiste semanalmente, com certeza já se deparou com algum problema de imóvel relacionado à Coab. Quando você eventualmente tem um imóvel, adquiriu ele através de uma cessão de posse, mas não consegue levar essa cessão a registro porque faltam requisitos. E ao mesmo tempo também as regularizações fundiárias nem sempre acontecem tal qual deveriam ou como deveriam acontecer. O que também te impede aí de regularizar e ter um título para você, até para satisfação aí do teu direito de propriedade, dos seus filhos, né? Você já está naquele imóvel há muito tempo, mas não consegue ter esse título, essa propriedade para você. Então, quando isso acontece e esse imóvel é da Coab, surge o seguinte impasse. Muitos até cogitam, falam, poxa, mas é imóvel da Coab, né? Que sentido faria entrar com uma ação de uso capião, por exemplo? Mas hoje, a nossa jurisprudência, ela é bastante singular nesse sentido, ela destaca que você
pode ingressar sim com o uso capião diante desses imóveis que são pertencentes a essas companhias habitacionais de economia mista, porque uma vez que esse imóvel é transferido para esta companhia, ele não tem mais o aspecto público, que é aquele que impede a uso capião, porque ele passa a ser privado. Então, o próprio Superior Tribunal de Justiça já prevê em sua jurisprudência a possibilidade de que você que está ali perfazendo tem os requisitos necessários da uso capião específica para o seu caso, para que você possa ingressar em juízo para então pleitear esta declaração de propriedade que é em face então dessa companhia habitacional, que pode ser aí em qualquer região do país em que você estiver, mas claro, né, sempre observando o preenchimento dos requisitos necessários para que essa declaração venha efetivamente a acontecer em seu favor. Eu sou a Débora de Castro da Rocha e mais uma vez venho aqui aproximar cada vez mais o direito imobiliário de você. Um grande abraço e até a próxima. Há mais de 48 anos e poucos meses, no dia 26 de abril de 1973, o então presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, reuniram-se na cidade de Brasília para assinar um tratado que tem por nome Tratado de Itaipu. O documento consolida uma série de estudos técnicos e entendimentos diplomáticos para o aproveitamento hidroelétrico do Rio Paraná no trecho entre Guaíra e Foz do Iguaçu. Isso permitiu a construção daquela que é até os dias de hoje a maior geradora de energia elétrica renovável do planeta, a usina de Itaipu, no Brasil e no Paraguai. Lembrar o aniversário da usina do Tratado de Itaipu é saudar merecidamente os visionários que, com muita competência diplomática e jurídica, construíram um documento que não é apenas algo extraordinário. Balizou o surgimento da usina e da empresa. Mais do que também, passados mais de 48 anos, ainda continua sendo uma referência em gestão corporativa e também modelo para acordos internacionais. Esta afirmação é do diretor-geral da empresa, general João Francisco Ferreira. Esse relato é justificado aqui para dizer que quando existe boa vontade, pode-se conseguir até o impossível. Por isso, eu saúdo os homens de boa vontade. Saúdo a todos. Shalom, irmão. Foi protocolado nesta semana, na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto de lei que institui o ensino domiciliar na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para menores de 18 anos no estado do Paraná. O projeto de lei foi assinado por 18 parlamentares e tem uma ação coordenada pelo deputado Márcio Pacheco. Pela proposta, a responsabilidade pela educação formal dos filhos é atribuída aos pais. Responsáveis são os professores, contratados e prevê supervisão e avaliação periódica pelos órgãos próprios. Isso dos sistemas de ensino a que está determinado. Sistema de ensino municipal, estadual e também no futuro federal. Pacheco, o deputado, afirma que a educação domiciliar é uma opção, uma modalidade de ensino que o projeto de lei dará segurança jurídica às famílias que procurarem usá-lo, já que o Brasil ainda não possui legislação sobre este tema. O agricultor paranaense passa a contar com um programa de crédito exclusivo com juros subsidiados pelo governo do estado. A operação é garantida pelo Banco do Agricultor Paranaense, lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior no Palácio Iguaçu, com grande pompa. Afinal de contas, isso é extraordinário. O alcance é estimado em 500 milhões de reais. A proposta é alavancar investimentos por meio da equalização de taxas de juros em diversas atividades da agropecuária, além, logicamente, de promover inovações tecnológicas sustentáveis e geração de emprego
e melhoria da competição de produtos paranaenses. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, publicou na última terça-feira as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício de 2020. Nesse cenário da crise causada pela pandemia do Covid-19, além dos seus próprios recursos, o BRDE buscou parcerias com outras instituições nacionais e também internacionais, sempre com o objetivo de contemplar tanto o crédito emergencial, em momento de extrema dificuldade, para quem? Para os empreendedores, quanto ao apoio a novos investimentos e, dessa forma, conseguir 3,3 bilhões em financiamentos que foram operacionalizados por meio de seus programas de desenvolvimento. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no nosso Paraná. Ações positivas sendo pautadas pelo governo do Paraná. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSDB, afirmou no último dia 26 que o agravamento da pandemia causa medo às famílias e reduz a expectativa de consumos de renda. O quadro de pessimismo, tanto no aspecto de saúde quanto da economia, se agrava e atinge principalmente pessoas de baixa renda. Segundo o deputado Romanelli, a falta de vacinas e uma política eficaz de proteção dos brasileiros está causando enormes prejuízos sociais e também econômicos. A boa notícia é do blog do Tupã. O ex-presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Sérgio Balaguer, o Serginho do Posto, que foi presidente entre 2017 e 2018, depois de ficar 2 semanas internado em uma UTI de hospital, está se recuperando. Já está em casa, com acompanhamento de fisioterapeutas, e está se manifestando, informando que logo está de volta para exercer o seu ofício de vereador em nossa cidade. Ao vereador, os nossos sinceros desejos de boa recuperação. A cidade espera ansiosamente pelo seu bom trabalho. Mais notícias depois do intervalo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O meio ambiente no mundo há muito tempo vem se deteriorando. A quantidade de gases colocados na atmosfera pela indústria, pelo desmatamento, coloca em risco a vida do planeta. Em Conferência de Estocolmo, 1972, depois no Protocolo de Montreal, depois na ECO, 92, depois no Protocolo de Kyoto, em 97, Rio+10, em 2002, o Rio+20, em 2012,
e o Acordo de Paris em 2015. E os Estados Unidos, através do Trump, causaram uma confusão enorme porque começaram a voltar atrás nas suas decisões. Já foi o maior poluidor do mundo, hoje é o segundo, o primeiro é a China, mas o mundo inteiro está preocupadíssimo com a vida no planeta. E nós aqui no Brasil, apesar de já ter aderido a muitas causas como essas, no governo Bolsonaro, nos últimos anos, o discurso era exatamente antagonista a estas decisões das cúpulas mundiais. E agora, na última cúpula, o presidente Bolsonaro fez um discurso que volta atrás em muitas coisas e faz algumas propostas. Mas se ele faz um discurso como esse, que vai ao encontro dessas propostas, por que tantas reações? As reações pela desconfiança. As reações pelas atitudes. Porque falar é uma coisa e praticar é outra. Enquanto ele falou, merece crédito, mas naturalmente as medidas tomadas no seu governo só pioraram a situação. Queimadas, o desmatamento aumentou, e as cúpulas mundiais sabem que uma das únicas formas que você tem de reequilibrar o organismo doente do mundo é diminuir a emissão dos gases e diminuir o desmatamento e as queimadas, porque as árvores são o grande trunfo dessa solução. Elas absorvem gás carbônico e transformam em oxigênio. Agora, o Bolsonaro fez um discurso e a reação não é boa. O mundo não está acreditando. Há uma saída. Ele substitui imediatamente o ministro do Meio Ambiente, que é o antagonismo de tudo isso, coloca alguém comprometido com o meio ambiente, que a credibilidade aumenta e, quem sabe, o Brasil entra nos eixos do resto do mundo. Estamos de volta com o Caderno Internacional. Os Estados Unidos estão discutindo quando podem começar a enviar vacinas contra a Covid-19 para a Índia e outros países, ao mesmo tempo em que preparam a entrega de outros medicamentos, além de outros equipamentos para a Índia em meio a um aumento de casos no país. Segundo a afirmação do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, acredito que estaremos em posição de poder compartilhar vacinas e conhecimento com todos os outros países que realmente precisam. Essa é a esperança e a expectativa, afirmou o presidente norte-americano em coletiva após fazer uma nova declaração sobre o coronavírus na Casa Branca. O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o senhor Gustavo Mendes Lima, disse que ainda há espaço para aprovação e liberação da importação da vacina Sputnik V. Anteriormente, a agência reguladora rejeitou um pedido de 9 estados para a aquisição da vacina, produzido pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Ao barrar a entrada do imunizante, os diretores da Anvisa alegaram faltar dados técnicos e pendências na documentação apresentada pelo fabricante para verificar se a vacina é segura e eficaz e que, desta forma, pode trazer sim riscos à saúde. O estado de emergência decretado em Portugal no maior nível de alerta por causa do coronavírus terminou hoje, no dia 30, anunciou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa em meio a uma queda brusca do número de infecções e preparativos para afrouxar um rígido lockdown imposto há mais de 3 meses. Declarado em meados de janeiro para combater o que era então a pior alta do planeta em número de infecções, o estado de emergência permitiu que o governo impusesse medidas duras para suspender direitos e liberdades da população. Sem o estado de emergência, é necessário manter ou adotar todas as medidas essenciais para evitar retrocessos, disse o presidente em pronunciamento transmitido no rádio e na TV. E completou: se for necessário, eu não hesitarei em declarar um novo estado de emergência. Brasileiros com visto de estudante, válidos e matriculados em instituições de ensino dos Estados Unidos, poderão embarcar para o país norte-americano nos próximos meses. A ampliação das exceções de interesse nacional, a NIE, na sigla em inglês, foi assinada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. De acordo com as regras anunciadas, cidadãos brasileiros que tiverem visto de estudante válido nas categorias F e N iniciarem os estudos nos Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto desse ano
poderão viajar ao país sem consultar a embaixada ou os consulados no Brasil. No entanto, eles estão proibidos de chegar ao país mais de 30 dias antes do início das aulas. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou um aumento significativo nos serviços de saúde mental da cidade para os mais jovens, que inclui uma avaliação psicológica de todos os alunos das escolas públicas de Nova York, que começará neste outono com o retorno às salas de aula. O trauma causado pela pandemia levou as pessoas a serem mais abertas sobre a saúde mental do que nunca. E esta é a hora de chegar às pessoas. Isso começa em nossas escolas, porque as crianças já passaram por muitas dificuldades, disse de Blasio em uma conferência de imprensa. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Sexta-feira, final de semana chegando. Um abraço, Zé, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. O assunto é o jogo desta tarde, Zé. Atlético e Paraná, Paraná e Atlético. É um bom jogo, eu sei que você tem falado que não se trata de um clássico pelo momento do Paraná. Mas na hora que a bola rolar, muda a história por os dois clubes aí da Engenheiro Rebouças? É um bom jogo, só que eu não considero mais clássico. Porque como clássico, um time de terceira divisão e um time de primeira divisão, que clássico é este? Não é clássico. Existe sim a rivalidade de times locais, Paraná e Atlético Paranaense. Acho que poderá ser um bom jogo, mas se o Atlético Paranaense apresentar uma equipe com alguns dos seus jogadores titulares ou titulares imediatos que sempre estão entrando no transcorrer das partidas, e eu já ouvia informações do Júlio César Rutes pela Rádio Cidade com relação à possível escalação do Atlético, e se for o time anunciado pelo Júlio César Rutes, certamente o Atlético é favorito para esta partida, porque é um time com muitos jogadores experientes e alguns jovens altamente capacitados. O time do Paraná melhorou um pouco no jogo de Cianorte, mas melhorou apenas um pouco. E para o Paraná chegar a um patamar de melhores condições, tem que se preparar muito ainda. E tem o detalhe da qualidade técnica dos jogadores. Os jogadores do Atlético são melhores do que os jogadores do Paraná. Daí então entender ser o Atlético Paranaense o favorito, muito favorito para o jogo de logo mais. A última vez que você fez referências a um favorito foi o Curitiba. Fez 5-0 no Paraná. Então o Paraná tem que tomar cuidado também hoje? E muito cuidado. E muito cuidado. O Paraná não pode repetir os erros apresentados contra o Curitiba, quando deixou o Rafinha, por exemplo, solto, largado no campo, e ele deitou e rolou. Se fizer isto com o Atlético, se não apresentar uma marcação firme e sólida, o Atlético tem amplas possibilidades também de fazer um marcador amplo. Bom dia para você, até a noite, com mais detalhes do esporte aqui ao lado do Zé Domingos. Valeu? Valeu. Eu sou Johnny Schemberg e quero agradecer pela sua recepção. Encerramos aqui mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Shalom a todos, sem exceção.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.